quero apresentar inicialmente a minha querida amiga Érica Bechara, com quem eu tive oportunidade já em muitos eventos, aulas, há um tempo atrás, está participando na Escola Superior da Advocacia, no COGEA da PUC. A doutora Érica é doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC, professora de Direito Ambiental da PUC e da Saraiva Aprova, professora da LEC, Legal Ethics Compliance, coordenadora assistente do curso de especialização em Direito Ambiental do COGEA da PUC, que eu acabei de me referir, e diretora da Associação dos Professores de Direito Ambiental. Já o doutor Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, mestre em Ciências e Tecnologia, com ênfase em Biologia da Conservação pela Universidade Sagrada Coração Unisagrado, vereador na Câmara Municipal de Bauru por 2 mandatos consecutivos, 2001 a 2008, prefeito municipal de Bauru de 2009 a 2012, deputado federal pelo Estado de São Paulo, 2019 a 2023, onde até narrava para ele que via a luta dele na área ambiental, lá no Congresso, a preocupação que ele desenvolvia do tema, e presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O doutor Giovanni Ferri, promotor de justiça desde 1996, coordenador do grupo especializado em meio ambiente da região oeste do Paraná, do querido estado do Paraná, doutorando, mestre e especialista em direito ambiental e urbanístico, diretor da região sul da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente e membro colaborador da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu já inicialmente queria passar a palavra à doutora Érica para sua exposição. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento do Ministério Público. Não é a primeira vez que eu participo de um congresso e eu sempre gosto, viu, doutora Tatiana, quando eu sou convidada, eu fico muito feliz de estar aqui, ainda mais com uma plateia tão seleta, né? E com vários amigos, amigas que eu estou vendo aqui, numa mesa presidida, como o doutor Hamilton falou, né, por uma pessoa com quem eu tenho uma relação já há bastante tempo, né? E nos conhecemos há muito tempo. Rodrigo, então, não preciso nem dizer, né? Que desde que ele era pequeno eu conheço, e o doutor Giovanni também, né? Uma grande honra estar aqui. Preciso só fazer um agradecimento especial à minha amiga Cíntia Pardo, que também sei que essa é amiga mesmo de longa data e sei que ela também participou do meu convite. Bom, nós vamos falar sobre um tema que está palpitante, né, que é o licenciamento ambiental. Mais de 20 anos de discussão desse projeto de lei, que foi desfigurado, modificado, nesse longo tempo, quantas transformações esse projeto teve, né? No último texto, nós observávamos uma série de retrocessos, né, na legislação ambiental, a ponto dele ter sido apelidado de PL da devastação, com vários segmentos da sociedade mobilizados pelo veto, né? A campanha era Veta Lula, buscava-se o veto total do projeto de lei. Isso não aconteceu, mas o governo federal vetou vários dispositivos e logo em seguida aprovou uma medida provisória, apresentou um projeto de lei em regime de urgência, e eu posso dizer que hoje o regime está um pouco confuso do licenciamento ambiental, porque a gente já não sabe para onde que a gente olha, né, com tantas possibilidades. Então, certamente nós vamos ter ainda muitas discussões, muita judicialização dos licenciamentos, não só da lei do licenciamento, mas também dos licenciamentos que forem ocorrendo concretamente. Não é o cenário desejável, mas eu acho que é o cenário com o qual a gente vai ter que lidar. E como que eu precisava só fazer
Ah, obrigada. É que eu já estou aqui olhando para... Deu certo. Obrigada, Tati. Bom, então a lei que nós temos hoje é a Lei 5.190 de 2025, com a medida provisória que trata de um tipo de licença, de um licenciamento específico, que eu nem pretendo falar. Talvez o Rodrigo fale um pouquinho a respeito, porque essa medida provisória foi, obviamente, feita pelo governo, e o projeto de lei que está tramitando em regime de urgência, mas, pelo que eu entendi, ainda não foi distribuído. Bom, naturalmente que a ideia de ter um projeto, ou melhor, uma lei geral de licenciamento é boa. Por que não termos uma lei que traz de uma forma aplicável ao Brasil inteiro, como uma lei nacional tem que ser, os principais instrumentos ou os principais detalhes, os processos que envolvem o licenciamento ambiental. Por quê? Como hoje nós temos União licenciando determinados empreendimentos, estados licenciando outros empreendimentos, municípios também licenciando, isso acaba gerando uma desuniformidade que é prejudicial ao próprio Instituto e à própria proteção do meio ambiente. Então, a ideia de ter uma lei geral que pudesse uniformizar o licenciamento, sem prejuízo dos estados e municípios também legislarem dentro das suas particularidades, complementando a lei geral do licenciamento, como determina o artigo 24 da Constituição, competência concorrente, mas do jeito que foi aprovado o projeto, a gente tem lá os certos questionamentos. Não estou dizendo que ele é inteiro ruim. Ele tem algumas disposições boas, e que devem estar numa lei geral de licenciamento. Mas temos aí muitos pontos críticos. E, como não dá para falar de muitos, ainda mais que o nosso tempo não é tão longo, embora eu já tenha avisado. Se o Hamilton não apresentar para mim a plaquinha de 5 minutos, eu vou entender que meu tempo está estendido, Então, fica à vontade. Mas tem aqui alguns aspectos que eu talvez não consiga falar com muita profundidade, mas que eu gostaria de chamar a atenção. Não são os únicos aspectos polêmicos ou que vão trazer ainda questionamentos, divergências, mas escolhi a dedo esses aqui para eu poder conversar. O primeiro deles é sobre as tipologias. O que nós temos com relação ao licenciamento ambiental? Temos uma previsão geral lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, um texto que foi alterado pela Lei Complementar 140, mas dizendo que todo projeto, obra, atividade que possa causar, que tenha potencial degradador, que utilize recursos ambientais, tem que submeter ao licenciamento ambiental. Usando aqui de empréstimo um termo do direito tributário, é como se fosse a hipótese de incidência do licenciamento ambiental. Mas essa previsão é uma previsão muito genérica, Quais são os empreendimentos que têm potencial degradador? Que empreendimentos que utilizam os recursos naturais? Então, como essa hipótese é uma hipótese muito, não vou dizer vaga, mas é muito ampla, é comum, desejável e seguro que os entes federados prevejam as tipologias dos empreendimentos que vão ser submetidos ao licenciamento. Mas dentro do sistema da competência concorrente, a União estabelece a norma geral, as tipologias que no Brasil inteiro a gente tem como saber que são empreendimentos que têm esse potencial degradador, e os estados complementam essa lista, eventualmente os municípios também. Hoje é assim, nós temos a lista lá da Resolução CONAMA 237, no anexo 1, que traz dezenas de empreendimentos que são sujeitos ao licenciamento ambiental, e os estados que também complementam essa lista dentro das suas necessidades, enfim, das suas visões. Desculpa, eu esqueci de trocar aqui. Eu tinha falado sobre isso. Bom, no projeto de lei, o que foi proposto? As tipologias ainda vão ter que ser aprovadas. Mas, ao invés do projeto de lei fazer como a Resolução CONAMA 237, já trazer uma lista de empreendimentos sujeitos ao licenciamento, ele disse, não, deixa tudo para os entes federados. Então, a União vai fazer a lista dela, o Estado faz a dele, o município faz a dele. E aí eu me pergunto, um dos argumentos que se usava
que se usa muito para ter uma lei geral é uniformização. E aí você tem exatamente o contrário, que é, olha, cada estado decide qual é a tipologia sujeita ao licenciamento. Mas então, cadê a tal da uniformização que tanto se persegue com esse projeto de lei? Que se perseguia com o projeto de lei, né? Então, foi desenhado, apagou um aqui, mas tudo bem, que a tipologia seria a relação entre a natureza da atividade, o porte dela e o potencial poluidor. E o projeto dizia que isso deveria ser definido, então, pelos entes subnacionais. Bom, isso aqui eu também já falei, né, que fala-se em uniformizar o licenciamento, mas cria-se uma norma que, para alguns até, ela geraria uma guerra entre os estados, né? Porque, olha, nesse estado, esse tipo de empreendimento vai ser licenciado, mas no outro não. Olha, que beleza, então, né, vamos lá para o que não tem a licença. Esse dispositivo foi vetado. Porque esse era um ponto que era levantado por todas as organizações, pesquisadores que se colocavam contrariamente ao projeto de lei. Esse era um ponto que, basicamente, todos levantavam. A falta de tipologia pela norma nacional. Então, não precisei nem ler, gente. Isso aqui eu disponibilizo depois, né? Porque essas letrinhas pequenininhas não dá para ler mesmo. Mas a razão do veto foi exatamente essa. Não pode se tirar da União a competência para editar a norma geral, inclusive das tipologias, né? Então, isso seria inconstitucional. Se o veto prevalecer, a gente não sabe, até estava perguntando para o Rodrigo, né? Quando que o Congresso vai se manifestar sobre os vetos, né? A gente não sabe, parece que vai demorar bastante. Se o veto prevalecer, então, por hora, nós vamos usar a lista da resolução do CONAMA 237. Mas, como eu falei para vocês, o governo federal vetou partes do projeto de lei e já apresentou um outro projeto de lei para alterar a lei de licenciamento. E ele retoma, né, nesse projeto de lei, que obviamente a gente não consegue saber se é essa a redação que vai ser aprovada, pode ser que não seja, mas a tentativa é, então, restabelecer o que já existe, né, hoje, que é a norma geral, estabelecendo as tipologias, podendo os estados e municípios, então, dentro da sua competência, de acordo com a Lei Complementar 140, né, do que eles podem licenciar, eles criarem também a sua própria lista, né? Esse é o texto aqui do projeto de lei. Opa! Ou não vai ou vão todos ao mesmo tempo. Bom, esse ponto, então, provisoriamente está aparentemente solucionado. Mas tem outro aspecto agora também que eu gostaria de levantar com relação aos empreendimentos, ainda, né? Aos empreendimentos que podem ser sujeitos ou não ao licenciamento. Vejam que curioso. O argumento do projeto de lei, um dos argumentos fortes do projeto de lei é a uniformização, como eu já falei aqui. Não se tentou uniformizar as tipologias para exigência do licenciamento, mas o projeto de lei conseguiu uniformizar as hipóteses de dispensa do licenciamento. Para exigir, não, cada um decide. Agora, para dispensar, eu já estou dispensando todo mundo, de várias possibilidades. Então, claro que tem uma distinção, eu até trago um texto do Talden Farias, que também é uma referência sobre licenciamento, além do Hamilton, claro que tem um livro sobre licenciamento, mas o Talden Farias, ele escreve muito sobre isso, né? Ele escreveu esse artigo com outro profissional, e ele faz uma distinção do que é inexigibilidade e dispensa. O licenciamento inexigível é aquele licenciamento que não atende à própria hipótese de incidência da lei. O empreendimento que não tem potencial degradador, tem por que submeter ao licenciamento ambiental, porque o licenciamento não é para empreendimento que não tem impacto, é para empreendimento que vai impactar. Então, a inexigibilidade, ok, não causa impacto, é admissível que não seja exigido o licenciamento. E a dispensa? A dispensa, ela ocorre quando o empreendimento tem potencial degradador, mas por alguma razão o licenciamento é dispensado. Opa, mas aí já complica. É possível dispensar os empreendimentos que têm potencial degradador do licenciamento? Os artigos 8º e 9º da lei, eles trazem várias hipóteses. No artigo 8º, ele traz uma hipótese de inexigibilidade com a qual eu concordo, porque é até meio óbvia, essa hipótese.
né? Ou seja, não tem potencial degradador, não utiliza recurso natural, é inexigível. Mas o artigo 8º, em outros incisos, e o 9º, eles trazem várias outras hipóteses de dispensa mesmo. Algumas a gente pode até entender no caso concreto. Vejam, por exemplo, obra intervenção emergencial de resposta a colapso de obra de infraestrutura, acidente ou desastre. Você tem que desenvolver um empreendimento rapidamente por conta de um desastre. Não, pera lá, vamos fazer o projeto, levar para o órgão ambiental. Não dá. Então, aí até faz todo sentido essa dispensa. Não está dizendo que não tem potencial degradador. Pode até ter, mas a emergência vai determinar a dispensa no caso concreto. Outro caso, de obras e intervenções urgentes que tenham como finalidade prevenir ocorrência de dano ambiental iminente ou interromper uma situação de risco. Bom, é uma situação de urgência. Mas depois vai se apresentando uma série de outras atividades que a gente começa a questionar. Depois vou deixar o presidente do IBAMA falar o que ele pensa a respeito, né? Mas, por exemplo, atividades de silvicultura, pecuária extensiva, semi-extensiva, intensiva de pequeno porte. Não é que elas tenham baixo impacto e elas vão passar por um licenciamento mais simples, que isso também a lei prevê. Elas estão dispensadas. Tem que cumprir alguns requisitos, tem que ter o cadastro ambiental rural homologado, não pode ter passivo de reserva legal, de área de preservação permanente, se tiver tem que ter o PRA, né? Mas CAR homologado é a coisa mais rara que nós temos hoje, né? Enfim. Mas essa hipótese, enfim, ela é passível de questionamento. Como é que você vai dispensar, independentemente de saber do impacto ambiental dessa atividade? Então, seria algum favorecimento? Mas aí vale a pena a gente olhar para o STF, porque eu esqueci de falar, mas é muito provável, e aqui com tantos promotores e promotoras, que já devem estar até planejando alguma coisa nessa linha, que essa lei seja questionada, tenha a sua constitucionalidade questionada, e esse é um dos pontos que provavelmente vai ser abordado. Então, o que o Supremo Tribunal Federal entende com relação à dispensa de licenciamento? Isso não é novidade. Já se tentou, vários estados tentaram dispensar licenciamento já. Foram lá para o Supremo, né? E o Supremo diz o quê? Tem algumas decisões aqui, por favor, né? Ninguém vai ler agora, eu não vou ler as decisões, né? Mas só para a gente lembrar. O Supremo, em todas elas, disse: não pode o Estado dispensar o licenciamento ambiental quando o empreendimento tem potencial poluidor. Isso fere a Constituição Federal, isso fere a competência concorrente, porque daí ele estava se baseando, na norma geral que exige ainda, né? CONAMA não foi revogada, né? Não foi extirpada do ordenamento. Então, o Supremo já tem uma posição. Quero crer que a posição será mantida, se houver, de fato, uma ação de inconstitucionalidade. Então, às vezes, eu fico com a sensação, com esse projeto de lei, que aqueles que se empenharam tanto pela sua aprovação, muitos deles já sabiam que certos temas iam parar no Supremo e que eles iam cair no Supremo. Mas, assim, vamos esticar um pouquinho a corda, vamos ver até onde a gente consegue ir. Eu acho que não é surpresa para muitos defensores do projeto de lei, toda essa celeuma e tudo que vai acontecer daqui a um tempo. Mas, quem não arrisca não petisca. Então, provavelmente foram na tentativa, né? Então, aqui, desculpem, eu vou passar rapidamente, mas como eu vou deixar disponível, quem quiser depois verificar algumas decisões do Supremo nessa linha. Outro tema, esse é a cereja do bolo, em termos de polêmica, que é a licença por adesão e compromisso. A licença por adesão e compromisso, a gente vai carinhosamente chamá-la de LAC, ela já vem sendo adotada por vários estados e validada pelo Supremo. Mas os estados, a maioria dos estados que institui a LAC, ele restringe essa licença por adesão e compromisso aos empreendimentos de baixo impacto. Por quê? A LAC é uma licença muito mais simples de ser concedida. Aliás, alguns chamam de autolicenciamento. Por quê? Porque o empreendedor vai lá, a minha atividade é de baixo impacto.
essa área já é conhecida, já tem muitos estudos sobre ela, esse tipo de empreendimento também, já se sabe que tipo de condicionante tem que adotar. Então é o seguinte, eu vou chegar lá no fórum, vou preencher um formulário, um cadastro, né, o RCE, vou dizer tudo que envolve a minha atividade, encaminho e licenciado estou. É uma licença por adesão, ou seja, eu me comprometo a cumprir as condicionantes e então eu estou licenciado. Então, quando se chama de autolicenciamento, é porque você vai lá, preenche e sai com a licença, né? Claro, tem os requisitos, não é que também é uma coisa tão fora do eixo. Mas existe uma aceitação doutrinária, jurídica e do Supremo Tribunal Federal desse tipo de licença para empreendimentos de baixo impacto, porque também, às vezes, não faz sentido você movimentar toda a máquina do órgão ambiental licenciador para um empreendimento que vai gerar um impacto tão baixo. E, claro, o órgão ambiental tem que continuar fiscalizando, né, por amostragem e tal. Mas então, por que isso virou polêmico nesse projeto de lei? Esticar a corda, lembrem? A LAC para empreendimento de baixo impacto já estava pacificada no Supremo. E as próprias entidades ambientalistas também estavam assim, concordando e lidando, né, com a LAC. E aí, então, eles colocaram a LAC para empreendimentos de médio impacto ambiental. Já temos para o baixo, agora nós vamos pôr para o médio. E aí que a polêmica se formou. Como assim? Agora vocês vão querer para o médio impacto também? Não dá. Esse tem que ser uma licença. Pode ser uma licença mais simples, mas tem que ter uma licença um pouco mais atenta, né? Com cautela do poder público. E, afinal de contas, então, houve o veto de vários dispositivos associados à LAC, por conta do médio impacto, não por conta do baixo impacto, mas teve que vetar tudo, né? Porque estava tudo na mesma coisa. Bom, aqui tem a razão do veto. E, apesar do veto, só ficou a LAC para empreendimento, para pecuária intensiva de médio porte, que às vezes não é necessariamente que é de médio porte, que ela é de médio impacto, né? Mas isso ficou, não sei se escapou ou se foi de propósito. O Supremo, como eu disse, né? Aqui as decisões dele validando a LAC para baixo impacto, mas declarando inconstitucional a LAC para médio impacto ambiental. O projeto de lei tem uma proposta também para a LAC, mantendo para baixo impacto ambiental, né? E com todos os requisitos, dizendo, olha, o que tem que se cumprir para poder ter a LAC e em que situações a LAC não será permitida. Então, se for aprovada dessa forma, vai ficar um regime parecido com o que já existe hoje em alguns estados. Não tem nenhuma plaquinha, eu ainda estou no meu tempo? Bom, vou ficar aqui. Últimos minutos, tá? Então, eu vou falar muito rapidamente sobre as condicionantes ambientais, que também é um outro assunto, né, que também gerou um certo desconforto, porque, pela maneira como foi exposto naturalmente, né? As condicionantes são requisitos que todas as licenças ambientais têm que ter, que são requisitos que vão estabelecer as medidas de prevenção do dano daquele empreendimento. Em segundo lugar, não dá para prevenir mais do que isso. Então, nós vamos adotar medidas para mitigação do impacto desses empreendimentos. Bom, se não der para mitigar e ainda assim o empreendimento tiver que ser instalado, dá medidas compensatórias dos impactos negativos do empreendimento, que não vão poder ser prevenidas nem mitigadas. Licença, todas vêm com essas condicionantes. Mas os empreendedores sempre questionaram aquelas condicionantes que alguns chamam, né, de boia de salvação para o município, aquelas condicionantes que tentam resolver um monte de problemas que o poder público não conseguiu resolver. Então, essa sempre foi uma luta muito grande dos empreendedores, de ter condicionantes que tivessem relação com o impacto do empreendimento. E não uma lista de 60 condicionantes, sendo que várias eram para resolver problemas do município, do estado, que não tinham a ver necessariamente com o licenciamento, com o empreendimento, aliás. Então, essa foi a tentativa colocada no projeto de lei, foi vetado. Não, fala, olha, está limitando, o órgão ambiental vai ficar com dificuldade de criar condicionantes, porque tem tantos limites para ele pôr condicionantes aqui no licenciamento, então nós vamos vetar e vamos trazer aqui, né, uma outra proposta de condicionantes ambientais. Então, a ideia do projeto de lei é que as condicionantes tenham algum nexo de causalidade com aquele impacto,
Mas a gente tem que entender o que é o nexo de causalidade nesse caso. Vamos pensar o seguinte, um empreendedor vai para uma cidade pequenininha, né? Malemar tem um posto de saúde na cidade, poucos habitantes. E esse empreendimento, pelo porte, pelo tipo de atividade, ele muito provavelmente vai mudar de forma relevante as condições de qualidade do ar. Então, faz-se estudos e percebe-se que há um risco muito grande de muitas pessoas terem problemas respiratórios a partir daquele empreendimento e precisarem, portanto, ir para um hospital. Mas a cidade não tem hospital. Né? Será que se o órgão ambiental exigir a construção de um hospital naquele município, né, nesse caso do empreendimento, será que ele estaria exorbitando e criando uma condicionante que não tem nenhum sentido? Por que o empreendimento, uma indústria tem que fazer um hospital? Eu não estou entendendo, tem o meu impacto ambiental. Mas, na verdade, tem outros impactos, né? Não só ambientais. E não tem um licenciamento social. Então, o licenciamento ambiental acaba incorporando muitos desses elementos. Então, vai ser o desafio entender se existe ou não esse nexo de causalidade entre aquela condicionante que está sendo exigida. Então, esse vai ser um desafio. Houve o veto do texto, mas, como eu disse, tem o projeto de lei e ele traz um tratamento que atende parcialmente os empreendedores, mas também não limita tanto o poder do órgão ambiental colocar condicionantes, pensando de fato naquele impacto que vai ser trazido pelo empreendimento no local. Claro que a ideia, e isso agora está no projeto de lei, não é que o empreendedor vai substituir o poder público e agora vai ele prestar o serviço público no lugar do ente público, isso não vai acontecer. Então, o hospital, por exemplo, vai ter que ser construído, mas o órgão ambiental não vai dizer, olha, vai construir, você vai ter que agora cuidar desse hospital e a vida toda, né? Então, isso pode ser que extrapole um pouco, até o projeto de lei tenta controlar isso. E eu vou pedir mais um minuto, mais um minutinho mesmo, para encerrar, porque eu queria falar de um ponto positivo talvez não da lei, mas do projeto, né? Falar da licença corretiva. Bom, tudo bem, o STJ tem lá aquela súmula que diz que não tem fato consumado em direito ambiental, né, nas questões ambientais. Então, a ideia, claro, não é regularizar todo empreendimento, mas a gente passa por isso, né? Temos leis rigorosas, as leis são descumpridas, aí vem uma nova lei e anistia, de certa forma, aqueles que estavam irregulares. Isso a gente viu no Código Florestal e já na lei dos crimes ambientais a gente tinha visto também com relação a empreendimentos sem licença. E, mais uma vez, a lei 15.190 traz essa possibilidade. Olha, empreendimentos que estavam funcionando sem as licenças exigíveis até a data desta lei vão poder se ajustar. Então, eles vão ter a possibilidade de obter uma licença corretiva. Mas então, por que eu estou elogiando, né? Bom, primeiro que esse é um dado de realidade, né? Às vezes o empreendimento está lá operando, né? Então, vai simplesmente fechar o empreendimento, não vai, né? Então, essa é uma saída interessante até, mas o que eu queria trazer, né? Porque eu disse que eu ia fazer um elogio. Ao menos existe a previsão do descomissionamento da atividade que não é passível de regularização. O que isso significa? Às vezes o empreendedor não obteve a licença ambiental, mas ele poderia ter obtido se ele tivesse seguido o processo. Não é que é um empreendimento inviável, não cabe naquele lugar, é um empreendimento que nunca no Brasil a gente ia ver. Não, ele até poderia, dá para ele se ajustar, mas ele não passou pelo licenciamento. Mas esse é regularizável, ou seja, dá para trazê-lo à legalidade. Se não for possível regularizar, sinto muito. Se a regularização significar violação à lei, então, meu bem, não vai dar, a atividade vai ter que ser descomissionada. Isso não era previsto antes. Então, pelo menos existe, né, a previsão de que só vai se regularizar os que são regularizáveis. Mas mesmo assim, vai estar premiando quem empreendeu sem licenciar. Não parece que é um prêmio? Puxa vida, o outro está lá esperando 5 anos a licença dele. Eu já fui, empreendi, e agora eu vou regularizar. Seria um prêmio se ele não respondesse pelo crime que ele cometeu ou pelas infrações administrativas. Aí seria um prêmio maravilhoso. Mas
Isso era previsto no projeto. O governo vetou essa parte que fala da extinção da punibilidade para quem regulariza, que eu sempre achei impraticável, né? Mas as leis previam isso. Então. Desculpa, né? Eu ia falar do projeto de lei, mas o projeto de lei nada fala sobre isso. Mas, ao vetar, consignou-se que não se pode extinguir a punibilidade só porque ele regularizou, porque ele cometeu a infração. Então, você pode regularizar por N fatores, até por benefício ambiental e social, mas aquela infração existiu. E ignorar aquela infração e ainda regularizar o empreendimento, quem é que vai querer se licenciar, gente? Então, essa medida o veto, na verdade, para mim foi muito bem colocado, né? E esperamos, então, que a regularização não venha com a extinção de punibilidade e tudo mais. Tem até uma nota técnica do Ministério Público Federal falando a respeito desse ponto, aliás, de vários outros pontos, e eu até gostaria de falar muito mais. Eu achei que eu ia falar pouco com 5 pontos que eu selecionei aqui, né? Mas sei que extrapolei. Enfim, peço desculpas, né? Eu tenho uma dificuldade de cumprir horário, mas o Hamilton também não me obrigou, né, a parar, eu não parei. Mas eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui. Mais uma vez, agradeço o convite e estou aqui aberta para os debates e super ansiosa para ouvir os meus colegas de mesa.